Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor por mais uma noite de culto, onde nós podemos aqui juntos, de forma virtual, estarmos ouvindo da palavra de Deus, estarmos degustando de uma boa música, do Evangelho sendo pregado, um tempo de bênção que Deus nos dá. Amados irmãos, que nós possamos reconhecer que estes momentos são momentos ímpares em nossa vida. Que você que está na sua casa, no aconchego do seu lar, possa ter uma noite abençoada em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ler comigo neste momento o Salmo de número 1. Salmo muito conhecido, e nós vamos ler nesta noite de domingo. Salmo número 1. Assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amados irmãos, nós temos aqui o primeiro salmo muito conhecido. E este salmo, ele começa com um convite para que nós sejamos bem-aventurados, felizes, pessoas que recebem o favor do Senhor na sua vida. E ele faz então, ao longo do seu texto, comparativos entre a vida do justo e a vida do ímpio. E ele vai mostrar que nós precisamos ser pessoas justas. Amados irmãos, constantemente nós seremos provados, passaremos por dificuldades. E em meio às dificuldades, que nós devemos nos posicionar como cristãos, como aqueles que amam o Senhor, que professam o seu nome e dedicam as suas vidas a viver aquilo que Deus espera de nós. Nesta noite, quero convidar você a confessar os seus pecados e, adiante de Deus, colocar a sua vida em oração, pedindo que Ele te abençoe, que Ele guarde os seus caminhos. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesta noite. Amado Senhor Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. E nesta noite de culto, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Queremos pedir a Deus que a Tua palavra possa adentrar aos nossos corações. Pedimos, ó Pai, que nesta noite possamos cultuar ao Senhor, mesmo que de forma virtual, de forma remota, possamos oferecer a Ti, Senhor e Salvador das nossas vidas, o melhor para o Senhor. Que o nosso coração esteja contrito e o nosso coração possa ter uma terra boa, da qual a semente do Evangelho vem e faz morada. Abençoe a nossa vida, guarde as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amados irmãos, eu quero convidar você a cantar o hino 19, Rei Sublime. E depois deste cântico, deste hino, nós iremos então estar cantando com o pessoal do louvor. O Rei Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus,
filhos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Toda a terra começa bem, sobre as montanhas e o povo só. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Amados irmãos, passaremos agora para o tempo de intercessão. Eu quero convidar você na sua casa a estar orando pelos nossos missionários, a estar orando por aqueles irmãos que se encontram enfermos e também estar colocando a sua vida diante de Deus. Algum motivo que você tenha, da sua família, algum amigo que você conhece que precisa de oração, quero convidar você na sua casa agora a se colocar diante de Deus, estar em oração em nome de Jesus. Vamos orar juntos neste momento.
Amado e bondoso Deus, mais uma vez na sua presença, nós nos encontramos para pedir ao Senhor que intervenha em nossa vida, que intervenha em nossa história. Nós somos carentes de Ti, necessitamos da Sua presença em nossa vida. Quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando deste culto neste momento, ou aqueles que vão estar assistindo depois deste momento. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa cuidar dos seus negócios, da sua família, da sua saúde, Pai. Que o Teu poder seja derramado sobre cada um deles. Em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor os nossos missionários. E lembramos aqui agora, neste momento, do Bira e a Patrícia, do André, do Fábio e da Stephanie e dos seus familiares. Colocamos também o pastor Leonardo diante do Senhor e pedimos ao Pai que a Tua presença se manifeste sobre cada um deles. Que o Senhor venha supri-los emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Sobre todos os missionários espalhados, ó Pai, pela face da terra, que hoje estão dedicando as suas vidas ao Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo possa ser o autor e consumador das suas fés, da sua fé. E que em nome de Jesus, a Sua vontade se cumpra sobre eles. Oramos também para aqueles que se encontram enfermos, Pai. Pedimos, ó Pai, a Tua intervenção. Pedimos que, conforme a Tua vontade, Seu querer, o Senhor possa curá-los. Que o Senhor possa cumprir a Sua vontade em cada um deles, ó Pai. Oramos também por aquelas famílias que estão enlutadas, Pai. Pessoas que perderam seus entes queridos, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa cuidar, consolar e trazer um refrigério que vem do alto. Pedimos a Tua bênção sobre este culto, por a palavra que queremos ouvir logo mais. Que sejamos desafiados por Ti, que sejamos inspirados por Ti. É o que Te pedimos em o nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Quando o Senhor Jesus nos salvou, Ele nos tornou filhos de Deus. E não somente filhos, mas também amigos de Deus. Quero convidar você a estar na sua casa nesta noite a cantar conosco essa canção que diz que nós somos amigos de Deus. Ser amigo de
bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Bem, amados irmãos, passaremos então para o exercício devocional, para este momento que nós temos, de refletir sobre as Sagradas Escrituras. E nessa noite, o tema que eu quero trabalhar com os amados irmãos é independente das circunstâncias. E a proposta que eu tenho para você hoje, para todos nós aqui, é pensar um pouquinho sobre o que é ser cristão, o que é ser igreja, em todas as circunstâncias que a gente tem vivenciado nesses dias em nossa vida. E para falar sobre isso, eu quero ler com os amados irmãos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 19 até o verso 26. Atos, capítulo 11, dos versos 19 até o verso 26. Acompanhe comigo em sua casa a leitura, você que está conosco, participando com sua família, você que está sozinho na sua casa, participe conosco neste momento de leitura da Palavra de Deus. Vamos ler a Palavra de Deus juntos então. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Quero convidar você a uma palavra de oração neste momento. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a sermos desafiados pelas palavras que hoje iremos estudar, que hoje iremos conversar. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite, em que aqui estamos, trabalhando para o Senhor, e agora diante do Senhor nós colocamos a nossa vida. Quero colocar a vida dos meus irmãos que estão em suas casas, em seus lares. Alguns estão sozinhos, outros em famílias. Pedimos que o Senhor os abençoe e que o Espírito Santo ilumine nosso coração nesta noite para ouvir da palavra de Deus, para vivenciar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Pedimos ao Senhor a tua bênção e a inspiração que vem do alto. Que o Senhor nos ajude. É o que te pedimos em o nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Amados irmãos, o que significa para mim e para você ser igreja? Ou melhor, o que significa para mim e para você ser cristãos? Nós estamos já desde o mês de março com as portas da igreja fechadas e nós estamos transmitindo culto, lives no Facebook, nós estamos de alguma forma produzindo conteúdo para que você na sua casa seja alimentado. E algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender esse momento. Algumas pessoas, em meio a essa pandemia que nós estamos vivenciando, e mais uma vez não quero ser repetitivo, mas vejo a necessidade de conversarmos um pouquinho sobre isso nessa noite. A gente acha que ser igreja,
o ser cristão, está relacionado ao culto público, como se, enquanto a igreja estiver aberta e nós estivermos congregando, nós somos igreja. Mas se nós não estivermos com a igreja fechada, ou estivermos com a igreja fechada, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender a fé e o que Deus espera de cada um de nós. E muitas vezes, nesse contexto, quando eu falo da falta de compreensão, você percebe que muitas pessoas, nesse momento de crise, ao invés de se firmarem mais no Senhor, a buscarem mais o Senhor nas suas casas, nos seus lares, algumas pessoas se isolaram no seu próprio mundo, nas suas próprias crises, os seus próprios medos. E como eu falei semana passada, amados irmãos, não há problema em ter medo. Não há problema em passar por crises. Não há problema em ter dificuldades. Mas a grande tragédia da vida é quando nós nos isolamos a tal ponto de não percebermos que a fé cristã é muito mais além do que nós temos vivido. Está muito mais além do que um simples culto que nós realizamos domingo à noite, que é abençoador, que é significativo, que realmente faz diferença. Mas o cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é um convite, é uma reflexão profunda de quem nós somos, a nossa incapacidade de agradarmos a Deus, e na descoberta graciosa que todos nós precisamos de um Salvador. É quando entendemos a graça de Deus que vem sobre as nossas vidas, nos transformando e nos resgatando, transformando a minha ética, transformando o meu comportamento, me fazendo entender que ser cristão é muito mais além do que 1 hora, 2 horas de culto no domingo à noite. Ser cristão é estar envolvido no seu trabalho, na sociedade em que nós estamos. É de sermos desafiados a sermos sal e luz através da obra de Cristo em nossas vidas. Amados irmãos, como pastor de uma igreja, como ministro do Evangelho, volta e meia, eu preciso confessar as minhas crises. Às vezes é muito difícil ser pastor e todo domingo a gente tem que estar preparado para trazer uma palavra séria, para não trazer qualquer coisa para os amados irmãos. Mas, e principalmente porque o nosso coração, sendo pastor, a gente tem o desejo de que a palavra realmente faça uma diferença no coração das pessoas que estão ouvindo. E como pastor, muitas vezes eu me entristeço em perceber que algumas pessoas escutam a palavra, mas se esquecem dela na segunda-feira. Algumas nem mesmo lembram do que foi pregado no domingo passado. Algumas nem mesmo se atentam a tentar compreender profundamente o que a palavra do Senhor diz. E como pastor, infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas que professam a fé evangélica, a fé cristã, mas que não seguem a Bíblia. Elas vivem uma fé de si para si mesmas. Elas interpretam a Bíblia de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua ética, com a sua cosmovisão. E em assuntos que a Bíblia nos confronta, muitos hoje colocam a Bíblia de lado. Nós, como cristãos, disse semana passada, temos que ter a Bíblia como regra de fé e prática, para que você possa entender o que eu estou dizendo nessa noite de uma forma muito prática. Você vai entender que em 2017, o movimento protestante, o movimento evangélico brasileiro, no Brasil aqui, somava 27% da religião aqui no Brasil. Hoje, em 2020, a Datafolha diz que nós somos algo em torno de 31% da população brasileira hoje. Nós tivemos um grande aumento. Estamos falando aí em 3 anos de um aumento muito expressivo. Nós somamos como evangélicos hoje um total de 65,4 milhões de evangélicos no Brasil. Um número muito alto. Agora eu pergunto a você, essa representatividade tão alta tem significado alguma coisa? Essa representatividade tão alta
tem mudado a realidade do meio que nós vivemos? Eu tenho visto cristãos, ou profetas cristãos, que chegam ao absurdo de dizer: nós não podemos ser tão radicais. E me parece que o Evangelho, em certo sentido, tem sido negociado, barateado, e nós estamos preocupados demais com aquilo que temos, com aquilo que queremos ser. E se esquecemos do que aconteceu naquela cruz. E nos esquecemos do que significa ser chamado pelo Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Esquecemos de que em Cristo Jesus a nossa vocação está muito mais além do que fazer parte de um hall de membros de uma igreja, de congregar no domingo pela manhã numa EBD, num culto de domingo à noite. Ser cristão vai muito mais além. O texto que nós lemos nessa noite e meditamos é um texto que afirma que pela primeira vez os discípulos do Senhor foram chamados cristãos. Se você olhar a sua Bíblia, a última parte do verso 26 diz: pela primeira vez eles foram chamados cristãos. E a expressão aqui no original significa que as pessoas olharam neles e viam como se estivessem vendo pequenos cristos. Eles refletiam na sua ética, no seu caráter como pessoas, a imagem do Salvador. E é interessante porque o escritor aqui, amados, ele diz que quem passa por esse processo, quem fez algo significativo para ser chamado de cristão, eram os discípulos. Mas não se restringia apenas aos 12 que nós conhecemos, apóstolos, discípulos do Senhor. São homens e mulheres que dedicaram a sua vida aos ensinos de Jesus. Eu tenho dito aqui, amados irmãos, a grande diferença entre ser discípulo e ser multidão. Discípulos são todos aqueles que reconhecem que Jesus é não um mero profeta, não um homem bom apenas, mas Jesus é o Filho de Deus encarnado, que entra na história para nos resgatar e salvar a nossa vida. E se Ele é o próprio Deus encarnado que entra na história para nos salvar, os seus ensinos e valores não são opcionais. Os seus ensinos, valores, padrões, ética, devem ser o nosso desejo, o nosso absoluto constante como cristãos. Discípulos são aqueles que amam ao Senhor, que dedicam-se a Ele, que vivem para Ele. William Hendricks, comentarista bíblico, afirma que ser discípulo é deixar-se ser comandado pelo Senhor e Salvador. É viver completamente para Deus, independente das circunstâncias que nós tenhamos que passar. É nesse contexto que o texto afirma que os discípulos do Senhor Jesus pela primeira vez foram chamados cristãos. E percebam que eles são chamados cristãos por pessoas que estavam conhecendo o Senhor através deles. Assim, amados irmãos, nessa noite eu quero desafiar você, assim como esse texto tem me desafiado, a repensar o que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é fazer parte do corpo de Cristo, ser um cristão, que independe se as portas estão fechadas ou abertas, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Este corpo de Cristo que é invisível, mas que todos nós somos resgatados pelo mesmo Espírito e unidos neste corpo. Nós somos cristãos acima de qualquer coisa, acima da pandemia, acima dessa igreja aberta ou fechada, acima da política, nós somos cristãos. E nessa noite, eu quero com vocês, amados irmãos, repensar 3 características do que é ser um cristão segundo esse texto. O que esse texto nos ensina a respeito do que é ser cristão. Ser cristão, em primeiro lugar, amados irmãos, é ser fiel ao chamado, independente das circunstâncias. Releia comigo mais uma vez os versos 19, 20 e 21. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio
Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo, se converteram ao Senhor. Perceba que este grupo que é chamado cristão, que é reconhecido pela sociedade como cristão, é um grupo que está cumprindo o seu chamado. Qual é o chamado que Deus nos deu? O Senhor Jesus, antes de ir ao céu, reúne os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo, façam discípulos. Nós somos convidados, o chamado essencial de uma igreja, de um cristão, é a proclamação do reino de Deus. O chamado nosso é refletir a glória de Deus em meio a uma sociedade que está avessa aos valores e princípios do reino de Deus. Nós somos convidados a ser sal e luz no meio de uma sociedade que está na escuridão do pecado. Você é convidado a ser um profissional cristão que resplandeça a glória de Cristo. Você é convidado a ser um profissional cristão que no seu trabalho tenha ética, caráter. Nós somos convidados a falar às pessoas de quem Jesus é e o que Ele espera de cada um de nós. Independente das circunstâncias, perceba que o verso 19 diz que esses irmãos não foram enviados como um grupo missionário. Não foi uma igreja que impôs as mãos e disse: vão e pregam, se tornem missionários, se tornem pastores. Esses irmãos estão fugindo de uma grande perseguição. Após a morte de Estevão, a igreja começa a viver tempos de perseguição. Ainda que neste período histórico nós não tenhamos uma perseguição tão acirrada quando foi no tempo de Nero. Nós temos aqui uma perseguição. E muitos desses homens e mulheres que estão indo em direção até a Fenícia, Chipre e Antioquia, estavam fugindo da sua terra natal para preservar a sua vida. Estavam em perigos de morte, em escassez, muitos passando necessidades, mas isso não impediu que falassem a respeito de Jesus. Eu tenho visto, amados irmãos, que nessa crise muitas pessoas adentraram seus problemas, a sua vida, e se esqueceram de quão importante é dizer ao mundo que existe um Salvador. Você não foi impedido de falar de Jesus com os seus amigos. Você não foi impedido, aqueles que estão trabalhando, de falar de Jesus com seus amigos de trabalho. E eu não estou dizendo aqui para você ser um crente bitolado, que não trabalha direito, fica só falando de Jesus como alguns fazem. Eu estou dizendo através da sua ética, comportamento, mas também da palavra pregada. Eu tenho dito, amados irmãos, que infelizmente o tempo tem passado e muitas pessoas não estão nem aí se vão pregar a Jesus para um ou para outro. Eles acham que é tarefa do pastor, do missionário, que é tarefa dos missionários que estão ao longo do mundo. E se esquecem que é um chamado para todos aqueles que são de fato cristãos. Ser cristão é ser fiel ao chamado, independente das circunstâncias. O Covid não tirou a sua condição de pregar Jesus. Quem tem se afundado nos seus próprios problemas, nas suas próprias dificuldades, tem sido eu e você. Nós perdemos a dimensão de quão importante é proclamar. Quando você lê o texto que nós estamos refletindo, o texto fala que houve, num certo momento, uma dificuldade, porque alguns só estavam pregando por judeus. E eram cristãos recém-convertidos, mas que vieram de uma religião judaica e acreditavam que somente os judeus, a eles deveria ser pregado o evangelho. Mas o texto continua no verso 20, dizendo que alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor. Ou seja, por mais que alguns estavam ali só pregando para os judeus, outros ultrapassam o limite cultural para poder o evangelho chegar também aos gregos, aos gentios
da qual Paulo depois tornaria o apóstolo dos gentios. Amados irmãos, nós precisamos entender que discípulos do Senhor colocam as coisas do Senhor na frente das suas. Tem em Cristo o seu absoluto maior. Tem em Jesus o seu absoluto maior. E nós não estamos aqui dizendo de nos tornarmos pessoas bitoladas, pessoas que dão mau testemunho no trabalho, na escola, em todos os ambientes que estão, mas estamos dizendo de pessoas que foram transformadas e entendem que nós não podemos receber tamanha bênção e nos calar, olhando para pessoas que precisam saber que existe um Salvador das suas vidas. Durante muito tempo, a igreja se preocupou em proclamar o Evangelho. Hoje a igreja se preocupa em fazer coisas que agradam os seus membros, para que eles não venham perder os seus telespectadores, para que eles não venham perder aqueles que estão muitas vezes sugando, explorando a igreja. Amados irmãos, ser um cristão é ser fiel ao chamado, independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, você pode ler depois da sua casa, dos versos 23 até o verso 33, o apóstolo Paulo faz uma descrição de tudo que passou pelo Senhor. Seus naufrágios, o perigo de morte, apedrejamento, açoites. Ele fazia tudo isso porque ele entendia que ele tinha que pregar o Jesus. Independente das circunstâncias, da adversidade, a adversidade não pode calar o discípulo de Jesus. Amados irmãos, nós iniciamos um processo que ninguém previu no mundo esse ano. Especificamente, nossa cidade foi a partir de março. Nós já estamos quase chegando no mês de setembro. Foram meses que nós estamos preocupados, isolados. Mas, amados irmãos, como disse semana passada, ter medo e ter dúvidas é normal. Mas a grande tragédia é quando nós nos afundamos nisso e deixamos de buscar o Senhor. Deixamos de pensar o quão importante é, amados irmãos, proclamar o reino de Deus a quem precisa. Ter o desejo de proclamar a Deus, independente das circunstâncias. Aqueles que foram chamados cristãos eram homens e mulheres de Deus que no meio da crise, no meio da perseguição, fugitivos, passando necessidade, não deixaram de anunciar o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a cruz fazia sentido para eles. Porque o que Jesus fez naquela cruz fazia sentido para eles. E não importava se não estavam na sua terra natal, Jerusalém, se não estavam com as suas famílias, se estavam em perigos de morte, eles não deixavam de pregar o Evangelho, porque sabiam que nós somos colocados, salvos por Deus, para fazer diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ser cristão é ser fiel ao chamado, independente das circunstâncias. Em segundo lugar, ser cristão é permanecer em Cristo, independente das circunstâncias. Leia comigo mais uma vez os versos 23 e o verso 24. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quando nós lemos ali o verso anterior, o verso 21, diz que a mão do Senhor estava sobre eles e muitas pessoas se converteram a Deus. E ali naquela região de Antioquia, começa-se uma nova igreja, um novo grupo de pessoas. E quando a igreja de Jerusalém escuta que há um grupo de pessoas que estavam se reunindo em nome do Senhor, eles enviam então Barnabé, esse homem cheio do Espírito Santo, homem humilde, homem que tinha um coração puro, um homem que sabia o que Deus queria da vida dele. Barnabé então vai até a cidade. Quando chega lá, o texto fala que ele se alegrou quando ele viu a graça de Deus. E a graça de Deus, o que acontecia essa graça de Deus aqui, amados? Você encontrava judeus e gregos em plena harmonia. As diferenças, o preconceito de um grupo para o outro não havia mais. Havia um grupo que estava unido naquilo que Deus queria. Havia um grupo em que Deus estava operando. Então, Barnabé instrui que com firmeza de coração, ou seja, a palavra firmeza de coração aqui significa que eles estivessem realmente comprometidos. E o que ele instrui? Permaneçam no
Senhor. E o que é permanecer no Senhor aqui, amados? Outra tradução desse texto fala o seguinte: permaneçam verdadeiros ao Senhor. Permanecer no Senhor aqui, amados, significa guardar os seus ensinos, viver diariamente as bases da fé cristã. Quando você volta a sua Bíblia um pouco mais, lá no capítulo 2 de Atos, volte comigo um pouquinho na sua casa aí, Atos capítulo 2, versos 42, o texto fala o seguinte, se você ler o 41, você vai encontrar a seguinte declaração: então, os que aceitaram a palavra, foram batizados, se converteram, assumiram um compromisso com Cristo, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E como viviam essas 3.000 pessoas em Jerusalém? E perseveraram, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos, amados irmãos? Eram os ensinos do nosso Salvador. Eram os ensinos que ele transmitiu, que ele ensinou. Ensinos dos seus sermões, como o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, o que é permanecer no Senhor? É independente das circunstâncias, vivenciar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, seus princípios, seus valores, sua ética, a moral. Quando nós falamos em princípios aqui, permanecer em Cristo é fazer a vontade do Senhor. Quando você lê, eu acabei de citar aqui o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus fala dos pacificadores, daqueles que produzem paz, daqueles que não julgam, daqueles que amam o seu próximo, daqueles que amam os seus inimigos, daqueles que perdoam, daqueles que transmitem a graça salvadora do Senhor. E nos assuntos sociais, como apresentamos lá o divórcio e tantos outros, se posicionam como cristãos. Mas acima de tudo, eles transmitem a graça salvadora de Deus, através de um comprometimento com aquilo que Deus espera de nós. Barnabé pede à igreja que eles permaneçam no Senhor, independente das circunstâncias. E alguns comentaristas aqui vão dizer que esse conselho que Barnabé dá à igreja significava que a igreja, por ser uma igreja muito nova, que estava começando na fé cristã, poderia ser um fácil alvo de Satanás. Eles poderiam, muitas vezes, cair na fé, por não terem firmeza doutrinária, por não se firmarem na Bíblia. Como eu disse semana passada, nós não podemos viver pelo que achamos, mas pelo que a palavra do Senhor nos diz. Essa semana, naqueles posts que a gente vê em Facebook, eu ouvi uma frase de Steve Larson, que ele dizia o seguinte, que a experiência não salva a nossa vida. O que salva a nossa vida é ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos, amados, ser cristãos, é permanecer em Cristo, independente das circunstâncias. Se a crise veio, eu confio que Deus está comigo, porque Ele diz que está comigo. Se alguém me abandonou, eu confio que Deus não me abandonou. Se eu fui traído, eu confio que Deus está comigo, independente das circunstâncias. Algumas pessoas nas crises, amados, querem culpar Deus, culpar a igreja, culpar os irmãos e se afastam daquilo que nunca devemos nos afastar. A igreja não me atende, o pastor não me atende, os irmãos não me amam, e as pessoas começam a adentrar a sentimentos que a própria palavra do Senhor nos orienta a fugir deles. Amados irmãos, se nós queremos viver para o Senhor, se nós queremos viver para a glória do Senhor, nós devemos permanecer em Cristo,
independente das circunstâncias. Primeira lição que o texto nos dá: ser cristão é ser fiel a Cristo, independente das circunstâncias. Segunda lição: permanecer em Cristo, independente das circunstâncias. E última lição: é servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Olha o que fala os versos 25 e 26. Partiu Barnabé a Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O trabalho começou a acontecer, a igreja começou a crescer, e Barnabé percebe a necessidade de um parceiro ministerial. Quem ele busca? Ele vai buscar Saulo. Conhecemos como Paulo, que estava em Tarso, para que Saulo, ou Paulo, como nós conhecemos, pudesse auxiliar na tarefa do ensino. E o texto fala que durante quase um ano todo, eles se reuniram naquela igreja e ensinaram grande multidão. Amados irmãos, Barnabé e Paulo se dedicaram a discipular diários novos convertidos. Eles usaram os seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Amados irmãos, todos nós temos dons e talentos. E nós não podemos enterrá-los em meia crise. Nós não podemos simplesmente virar as costas para aquilo que Deus nos deu de talento e dom. Sempre há uma forma, sempre há um meio que Deus proporciona, porque Deus não permitiria que essa crise acontecesse esse ano se Ele não desse a instrumentalidade para a sua igreja trabalhar. Deus é soberano. Pense bem, amados irmãos, Paulo, ele vai se tornar mais para frente, porque essa igreja que vai se tornar a igreja de Antioquia vai ser a igreja que vai enviar Paulo para a obra missionária, a sua primeira viagem missionária entre os gentios. E Paulo vai se tornar um missionário. E Paulo viaja de cidade em cidade, fazendo tendas, trabalhando e proclamando o Evangelho de Deus. Ele é um homem de Deus que prega o Evangelho, que é comprometido com a doutrina independente das circunstâncias. Mas chega um tempo, amados irmãos, que Paulo está preso. E o que Paulo vai fazer preso então agora em Roma? Como Paulo vai resolver? O que ele vai fazer? Paulo poderia naquela circunstância simplesmente ficar preso e dizer: Deus, eu preciso de um milagre, que o Senhor me solte. Deus, eu preciso que o Senhor faça algo pela minha vida. Não, Paulo não faz isso. Sabe o que Paulo faz? Paulo escreve cartas. Paulo escreve cartas para animar a fé da igreja. Paulo não tinha WhatsApp. Paulo não tinha Facebook, Orkut, Instagram. Mas Paulo tinha cartas para escrever. E essas cartas demoravam às vezes meses para chegar a alguns lugares. E eram lidas na igreja, e as suas cartas reanimavam a fé dos irmãos. Amados irmãos, alguns historiadores e pesquisadores bíblicos vão dizer que Paulo talvez tinha um pouco de dificuldade de escrever. Mas mesmo assim, alguns vão afirmar que Lucas, que escreveu Atos, era uma das pessoas que escreviam as cartas de Paulo. Em algumas cartas você vê Paulo falando que de próprio punho escreveu. Algumas ele mesmo escreveu. Outras pessoas auxiliaram eles. O que eu quero dizer com isso, amados? As circunstâncias não podem barrar o trabalho da obra do Senhor. Deus não nos dará uma dificuldade sem dar a instrumentalidade para que a igreja avance. Mas quantos de nós, depois que a crise chegou, nos acomodamos em casa, nas crises, no nosso dia a dia, nos nossos problemas, na nossa autocomiseração de querer ser o pobre, de querer ser aquele que ninguém escuta, de perguntar a Deus por que aconteceu, a vida mudou, não era para ser assim. Nós deveríamos entender que nada sai do controle do nosso Deus. E hoje é um tempo de nós repensarmos se temos servido ao Senhor independente das circunstâncias.
Amados irmãos, eu volto a dizer, essa igreja começa-se não porque eles foram enviados como missionários, mas porque havia um contexto de perseguição. Mas isso não impediu que eles proclamassem o Evangelho, que eles se firmassem na Bíblia, na palavra das Escrituras, continuassem servindo a Deus da maneira que Deus quisesse. Amados irmãos, talvez seja um tempo de você começar nesse dia a escrever suas cartas, mandar mensagem para aqueles que precisam, ligar para um amigo que você sabe que está passando dificuldade, ligar mandando um áudio. Amados irmãos, aqui nós temos tantas coisas aqui. Nós temos aqui recursos para gravar um culto, para fazer uma live. E às vezes pessoas não valorizam aquilo que é feito. Estão mais interessados em perder tempo na frente de uma televisão do que crescer espiritualmente, do que ter significado na vida de alguém. Amados irmãos, eu não sei quantos vão lembrar aqui do Léo, que quando veio nossa igreja era o seminarista Léo, hoje é o reverendo Léo. Léo está trabalhando como pastor em Iapoque. E lá, ele não tem como transmitir o culto. Sabe por quê? Porque a internet não vai. Sabe o que o Léo começou a fazer para poder dar mensagem para os irmãos da igreja? Ele gravava áudio de WhatsApp. E você sabe que o áudio de WhatsApp é uma coisa que vai rápido, né? Mas porque a internet era muito ruim, não estava conseguindo nem fazer isso. Sabe o que o Léo começou a fazer, amados? Se não tem como fazer assim, Léo começou a pegar um papel e escrever cartas. Escrever o seu sermão em cartas, para enviar para os irmãos da igreja poderem ler. Ele descobre então que a maioria da igreja também não sabe ler. E agora eles começam então a ensinar a leitura através da Bíblia. Perceba que lá no Iapoque, onde não há recursos na saúde, onde não há recursos tecnológicos, isso não impediu que o pastor Léo pudesse fazer o que for necessário para que o Evangelho chegue às pessoas. E nós, com todos os recursos, com todas as condições, passamos horas vendo vídeos no YouTube, mas não temos a capacidade de se mover para proclamar o reino de Deus e falar algo que mude a vida de alguma pessoa, para falar de como Cristo é importante na vida das pessoas. Amados irmãos, servir ao Senhor independente das circunstâncias. Você tem duas opções na sua vida: se afundar na crise, se afundar nessa pandemia, achar que o mundo deveria ser diferente, questionar o que está acontecendo, reclamar da economia, reclamar do presidente, reclamar disso, daquilo. Ou você pode lembrar que você foi salvo numa cruz para um outro estilo de vida, para um outro comportamento. Nós precisamos repensar seriamente no que é ser cristão. Nós somos no Brasil 31% da população cristã. Mas o que isso tem mudado, o que tem transformado? Que significado tem isso? Esses irmãos, esse texto que nós lemos de Atos capítulo 11 hoje, amados. Irmãos que passaram pela crise. Irmãos que perderam muitas vezes seus lares, suas famílias. Irmãos que em alguns momentos tiveram que trabalhar, para que você possa entender, ganhando R$1 por dia, contextualizando os valores numéricos que nós temos hoje. Irmãos que Tiago também escreve a muitos deles. Amados irmãos, eles tinham todos os motivos para ficar reclamando da vida, chorando leite derramado, reclamando, abre a igreja, não abre a igreja, fecha a igreja, e faz isso, faz aquilo. Eu prefiro culto presencial, eu prefiro culto online, isso, isso e isso. Mas a gente deixa de ser cristão, porque o ser cristão é muito mais do que uma igreja aberta, uma igreja fechada. Ser cristão é entender o que aconteceu naquela cruz. Ser cristão é compreender o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Ser cristão é ser fiel ao chamado, independente das circunstâncias. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, independente do que aconteça, eu devo fazer isso. Ser cristão é permanecer em Cristo, independente das circunstâncias. Se a crise está instaurada, mesmo que eu tenha medo e dúvidas, eu vou me firmar na palavra de Deus, no que Deus espera de mim.
Eu vou conhecer a Bíblia para saber o que Deus quer falar ao meu coração. Ser cristão é servir ao Senhor independente das circunstâncias. Como temos, amados irmãos, usado os dons e talentos que Deus nos deu. Como temos usado os dons e talentos em meio às adversidades que enfrentamos nesses dias. Nós somos convidados pelo Senhor a dar um passo além. Essa semana, nosso irmão Wagner mandou um vídeo para mim muito interessante. Ele mandou um vídeo do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu não sei quantos sabem a história dele. Eu já conheci um pouco da história, mas esse vídeo conta da história do momento em que do nascimento dele até o momento em que ele se torna então um pastor, deixando os estudos de direito ali. Mas o reverendo Hernandes morava numa região rural, e eu não me lembro o tanto de filhos que a mãe dele tinha, mas era um número muito alto. E era o último filho que estava para nascer, o caçula. E essa mulher grávida não tinha como, e como era rural, para ir para o hospital naquela época não tinha condução. Então eles tinham que pegar, sabe aquela carriola, não sei como é que chamam aqui. Aqui inclusive tem um outro nome, aquele carrinho tipo uma carriola. Tem um outro nome aqui inclusive que eu não vou lembrar o nome aqui agora. Para você levar alguém para o hospital, você tinha que colocar naquela carriola e levar para o hospital por horas de caminhada no meio da terra. E um dia essa mulher passando mal, já perto dos seus 6, 7 meses de gestação, eles não conseguiam até um médico, às vezes nem tinha médico, chamaram um farmacêutico. E o farmacêutico olha para a mãe do reverendo Hernandes e fala o seguinte: se você quiser que esse bebê, que você não morra, você vai ter que sacrificar esse bebê. Você precisa fazer uma escolha entre ele e a sua esposa, disse o farmacêutico ao pai do reverendo Hernandes. E ele disse que não havia outra condição, uma adversidade, uma luta. Então, a mãe do reverendo Hernandes, quando ouviu aquilo, orou a Deus e pediu: Deus, eu quero ter esse filho. Esse filho é herança do Senhor. E se o Senhor assim aprouver nos abençoar, eu quero consagrar a ser um ministro do Evangelho. E conta a história desse vídeo, o nosso irmão Wagner mandou para mim essa semana, de que o reverendo Hernandes nasceu, mas que ele cresceu numa cidade muito pobre, rural. Segundo ele começou a ter o seu primeiro tênis com 12 anos de idade. E muita dificuldade, começou a ser alfabetizado. E uma das professoras dele convidou ele então, que ele tinha um sonho de estudar e ser alguém na vida, convidou para que ele fosse para a Vitória junto com ela, se os seus pais liberassem. Ele então foi estudar, começou a estudar direito, em meio a muita dificuldade, até que o Senhor o chamou. E ele então deixa os seus estudos e se torna o pastor que nós conhecemos hoje, o abençoado pastor Hernandes Dias Lopes. Mas por que eu estou contando essa história para vocês, amados irmãos? Nós temos opções em dias de crise, em circunstâncias adversas, nos tornarmos as vítimas da história ou assumimos o nosso papel como cristãos, como servos do Senhor. Independente das crises que o pastor Hernandes teve na sua infância, Deus assim abençoou, ele pôde proclamar o Evangelho. Paulo, preso, escrevia cartas. João, exilado na ilha de Patmos, escreve a carta do Apocalipse. E você, que está hoje talvez restrito a algumas coisas por causa do Covid, o que você tem feito com seus dons e talentos? Amados irmãos, ser cristão é, em primeiro lugar, ser fiel ao chamado, independente das circunstâncias. Em segundo lugar, permanecer em Cristo, independente das circunstâncias. Bíblia, doutrina. Servir ao Senhor, em terceiro lugar, independente das circunstâncias. O mesmo Deus que permite a crise nos traz a instrumentalidade para servir a Ele em meio à crise, em meio às circunstâncias. E é nesse contexto, amados irmãos, é nesse contexto aonde irmãos são fiéis aos chamados, permanecem em Cristo e servem com seus dons e talentos,
é que esses homens e mulheres são chamados cristãos. Pela primeira vez, os discípulos são chamados cristãos. Será que eu e você hoje entendemos o que significa fazer parte do corpo de Cristo? Será que eu e você hoje é reconhecido como cristão por causa da nossa ética, do nosso comportamento e do nosso testemunho? Temos nos afundado, amados irmãos, na nossa própria rotina e esquecemos o que aconteceu naquela cruz. O apóstolo Paulo dizia em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, que havia sobre ele um peso de pregar o Evangelho. Muitos de nós estamos vivendo com o peso da pena dos nossos projetos. Eu concluo dizendo o seguinte, amados irmãos: hoje é tempo de repensar com muita honestidade o que é fazer parte de uma comunidade cristã e principalmente o que é ser um cristão, e decidir de forma muito honesta se nós seremos hoje discípulos de Jesus ou faremos parte da multidão que a Datafolha apontou como 31% no Brasil em 2020. O que iremos fazer, amados irmãos? Eu gostaria de, neste momento, orar com você e pedir que o Senhor nos desafie por meio das Sagradas Escrituras. Pedir que o Senhor nos ajude a fazermos diferença no tempo e na história com a nossa vida. Feche os teus olhos, vamos estar orando neste momento. Amado e bondoso Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. Nós louvamos ao Senhor porque em Ti está a vida. Em Ti, Deus, está a salvação de todo aquele que crê. E nós um dia cremos no Senhor. E nós muitas vezes temos negligenciado tão grande chamado. Nós temos negligenciado muitas vezes, amados irmãos, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não temos sido fiéis a Ti. Temos nos afundado na crise, no medo, e não temos buscado ao Senhor. Não temos permanecido na Sua palavra, nos Seus ensinos. Não temos servido com os dons e talentos. E muitas vezes somos vítimas do nosso próprio mundo, da nossa própria cultura. Que o Espírito Santo nos mude completamente, para que nós venhamos a ser de fato cristãos autênticos, que fazem parte do corpo de Cristo, que fazem parte de uma comunidade cristã. Que o Senhor, Pai, inspire as nossas vidas para viver o Teu Evangelho de forma integral, de forma que o Senhor espera de cada um de nós. Nos abençoe. É o que eu te peço, em o nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amados irmãos, nós vamos ouvir agora uma canção especial que fala a respeito do nosso chamado. Que nós possamos amar a Deus, querer mais de Deus e menos do mundo e menos de nós mesmos. Após essa canção, nós vamos estar então passando por um momento dos recados. Os campos estão brancos, à espera do ceifeiro. Homens e mulheres que amam a Deus e deixaram suas vidas na cruz e perderam o direito a glorificar ao Salvador. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos, à espera
servos ceifeiros, homens e mulheres que amam a Deus, que deixaram suas vidas ensina-te a amar acima de todas as coisas. Me ensina o caminho da tua vontade. Abro mão de tudo para te servir, Senhor. Quero mais de ti, menos do mundo. Quero mais de ti, menos de mim. Eu quero mais de ti, menos do mundo. Quero mais de ti, menos de mim. Ensina-te a amar acima de todas as coisas. Me ensina o caminho da tua vontade. Eu abro mão de tudo para te servir, Senhor. Quero mais de ti, menos do mundo. Quero mais de ti, menos de mim. Eu quero mais de ti, menos do mundo. Quero mais de ti, menos de mim. Amados irmãos, chegamos ao final de mais um culto e louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Rogamos as suas bênçãos, que Ele possa ter abençoado a sua vida, a nossa vida, e que nós possamos juntos viver aquilo que Deus espera de cada um de nós. Amados irmãos, alguns recados, eu quero ser muito breve aqui e passar para os amados irmãos. Primeiro, quero incentivar você a fazer na sua casa o culto no lar. Que você possa com a sua família estar se reunindo essa semana, orando, lendo a Bíblia e colocando as suas necessidades, a necessidade da família diante de Deus. É um tempo rico que nós temos em família
para cultuar ao Senhor nas nossas casas. Eu oro para que a sua casa seja um lugar de oração constante. Um segundo recado, que são as nossas lives, que essa semana vamos ter uma pequena diferença, uma pequena mudança. Na quarta-feira, nós teremos a live tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então você pode acompanhar nos dois canais nessa semana. Sexta-feira, somente pelo Facebook, tá ok? Então fique à vontade para participar. Na quarta-feira, um estudo bíblico, um pouquinho mais aprofundado. E na sexta-feira, uma live mais informal, para a gente poder bater um papo e conversar sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Domingo de manhã, 9 horas, nossa EBD Online. Mais um tempo que nós temos de crescimento e edificação. Após o culto, após esse culto que você está participando, você pode acessar o link para participar do Momento Kids. E fica um desafio aqui, amados irmãos. Se você não tem filhos, compartilha com seus amigos. Nós temos vários irmãos que são grandinhos aí, que têm participado e têm gostado do trabalho que tem sido feito para as crianças, ok? Amados irmãos, por último, quero convidar você a mais uma vez entregar o seu dízimo e oferta, e quero agradecer a você que tem sido fiel a Deus, fiel ao trabalho, nos ajudado, colaborando com nós aqui. Aqui embaixo está a conta da igreja, e eu quero desafiar você a continuar ofertando, dizimando e ajudando esse trabalho aqui em Cruzeiro. Após ter dizimado e ofertado, não esquece de mandar o comprovante para o nosso tesoureiro Leuer, para que nós possamos fazer a contabilidade e estar prestando as contas que são necessárias no final do ano. No mais, amados irmãos, quero agradecer por aquilo que Deus tem feito em nossa vida, agradecer pelas bênçãos sem medidas que o Senhor tem derramado sobre nossa história e família. Eu quero orar mais uma vez, encerrando este culto e pedindo a bênção de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Vamos orar neste momento? Amado e bondoso Deus, muito obrigado por este culto, muito obrigado pelo tempo que nós passamos aqui. Obrigado pela capacidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui gravando, de estarmos aqui participando deste culto juntos. Quero agradecer aos irmãos que hoje nos ajudaram nessa liturgia, que o Senhor possa abençoá-los e honrá-los. Quero colocar diante do Senhor as famílias da nossa igreja, os irmãos que nos acompanham de fora, e pedimos ao Pai que o Senhor derrame sobre cada um deles a sua bênção. Que esta nova semana, Pai, possa ser uma semana abençoada no trabalho, na família, na escola. Que o Senhor possa suprir as suas necessidades físicas, emocionais. Que o Senhor possa cuidar das suas vidas espirituais. Pedimos e rogamos ao Pai que a Tua bênção esteja sobre cada membro desta igreja e os irmãos que nos acompanham pela internet, Pai. Que o Senhor possa abençoar e que a nossa semana seja rica, rica da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o eterno amor do nosso bondoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Uma ótima semana.